Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciando a primeira semana de maio, falando sobre os povos da antiguidade ainda, né? Este mês nós vamos falar sobre os persas, os fenícios, os hebreus e o povo de Cush, tá? Nós vamos começar pelo povo de Cush, também chamado povo da Núbia, lá no Egito. É um povo bastante interessante, muito interessante que existiu ali. Quando a gente acha que os africanos eram um povo muito frágil para tudo, não é, nem sempre não foi assim. Ele sofreu muitos problemas com o homem branco, né, depois do sistema de colonização das Américas, mas antes disso eles eram muito poderosos. Então o reino da Núbia, que depois ficou conhecido como, eles se chamavam Cush, que vocês têm aí uns vídeos bem legais sobre eles, bem completos e bem interessantes. Eles foram um povo que chegaram a dominar todo o Egito, tá? Então eles são um povo que onde hoje é o Sudão, abaixo do Egito, e eles eram muito ricos. Eles tinham muita fartura de ouro, de pedras preciosas. Eles comercializavam marfim. Sabe o que é marfim? É um osso, mas vira que nem uma pedra, né? O marfim é aquele dente do elefante, né? Aquelas duas presas do elefante. Eles, com essas presas, eles fazem joias, fazem verdadeiras maravilhas com aquilo lá, né? Então eles comercializavam uma série de coisas, eles eram muito comerciantes e muito ricos, muito poderosos. Com essa riqueza toda, eles tinham um exército não muito bom no começo, né? O Egito invade eles, o Egito que é acima, né? Invade eles e acaba que o Egito também vai sofrendo algumas invasões. O que acontece com o Egito? Por que ele era tão bem visto, né? Porque é no Egito que está o Rio Nilo. Presta atenção. Onde há água no deserto, todo mundo quer ir para lá, né? É bem simples essa questão. E além das riquezas que havia lá em Cush, né? Eles se chamavam Cushitas, né? Eles se denominam Cushitas. Eles eram muito espertos por uma série de coisas. Tão espertos que as mulheres eram muito poderosas, tá? As mulheres chegavam a ser rainhas, chegavam a ter tropas do exército, que isso na época era extremamente importante, os exércitos, né? Então você tem notícias desse reino de 3.200 anos antes de Cristo. Então, se você fizer as contas, 3.200 mais 2.000 que nós estamos depois de Cristo, são mais de 5.000 anos tem esse povo, né? Negros, né? Negros. E eles são chamados também de faraós negros, tá? O reino de Cush se dizia o reino dos faraós negros, né? Porque é uma determinada época em que o Egito estava um pouco debilitado dos seus exércitos, de tanto lutar. Uma guerra requer, eu sempre digo que uma guerra requer muito dinheiro, né? Você manter os guerreiros é muito difícil, né? Muito dispendioso. Então, o que acontece? A Núbia, né, ou o reino de Cush, eles invadem o Egito e fica um reino unificado. Tudo vira Cush. Mas, com o passar do tempo, eles vão perdendo essa força também, e o Egito acaba tomando o seu poder de novo, suas terras de novo. Eles, a princípio, não tinham escrita, eles começam a ter escrita 650 anos antes de Cristo, né? Uma escrita chamada Meroítica. E eles eram muito persistentes e determinados, tá? Um povo muito persistente e determinado, muito rico. Eles andavam com os cavalos, eles dominaram os cavalos sempre cheios de ouro, enfeitados, né? São muito famosos. Eles acabam
eles acabam perdendo espaço já na época de Roma, né? Que a gente vai ver depois Roma, né? Vai estudar Grécia e Roma daqui um pouco. E o exército de Roma não consegue derrotá-los, né? Eles enfraquecem, mas não conseguem derrotar. Então, o reino de Kush, ele vinga até o ano 20 antes de Cristo, nessas batalhas todas, e ele se extingue por volta de 350 anos depois de Cristo, certo? Então, ele vem até, assim, diante da história, até bem recente. Ele durou até muito, mas era um povo muito forte na sua economia, com bons comerciantes para a época, né? Imagine você comerciar naquela época. A capital deles era Napata, tá? E eles tiveram vários reis e faraós, aprenderam a fazer pirâmides também. Vocês já sabem que as pirâmides são túmulos, na verdade, né? Onde você enterrava as pessoas mais importantes da sociedade. Você tinha o sarcófago, que é aquele caixão todo enfeitado e tal, e as pirâmides, eles acreditavam de suma importância. Então, eles tinham as pirâmides para sepultar os mortos, eram politeístas, como todos esses povos aí da antiguidade, acreditavam em inúmeros deuses, né? E eles vêm até 350 anos depois de Cristo, tá? Eu gostaria muito que vocês assistissem os filmes, as sugestões, as imagens, para ter uma dimensão de como era a antiguidade da África. Sempre levando em conta que a origem do homem é lá, os nossos mais remotos ancestrais são de lá, e que a gente tem que entender porque a maioria dos nossos habitantes brasileiros ou é negro ou descende deles, né, dos escravos. Então fica aí uma dica sobre a Núbia, também chamada de Kush, Império de Kush, dos faraós negros, ok? Obrigado, qualquer coisa eu estou sempre à disposição.